Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, pode se assentar, meu irmão. Que alegria poder estar aqui hoje, rever alguns amigos, alguns conhecidos e também poder conhecer uma outra parte da família, amém? Amém? Queridos, eu não sei se vocês estão esperando algo como Lagoinha Araucária, mas enquanto nós estávamos louvando aqui, o pastor veio uma palavra no meu coração e Deus disse assim: está pronto. Agora o que vocês estão preparando, o que vocês estão querendo fazer, o que está no coração do pastor, da pastora, eu não sei, mas veio algo no meu coração dizendo: está pronto, a atmosfera está pronta. Chegou a hora. E vocês fazem parte disso, amém? Amém? Veja, gente, esse amém aí não convence nem um cachorro. Amém ou não amém? Amém? Então amém, glória a Deus. Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João 19. Entendendo tudo isso, eu acredito que faz jus o tema de hoje, pastor. Que eu creio que, irmãos, tudo que Deus tem para fazer na terra, Ele não faz somente através de homens e de mulheres, mas Ele faz através de pessoas que são discípulos, amém? Tudo que Deus tem para fazer em Araucária, tudo que Deus tem para fazer a partir de Araucária, tudo que Deus tem para fazer nos bairros que complementa geograficamente essa cidade, Deus vai fazer através de discípulos, amém? Quantos creem que isso é uma verdade? Diz amém. Amém? Queridos, então, diante de mais nada, o tema da mensagem que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês é... Eu só fiquei com a última parte que foi o que frisou no meu coração. De seguidor a discípulo de Cristo. Raul, por que nós estamos falando isso? Gente, existia um tempo, que eu acredito que é o tempo que nós estamos vivendo, que nós vivemos tempos de modas. Então hoje, implementar Deus na cultura da sua empresa é moda. Implementar Deus na cultura acadêmica é moda. Implementar a palavra, e quando eu falo a palavra, eu não estou falando a palavra da verdade, mas eu digo a palavra escrita, Jesus, virou moda para que nós possamos atrair os desejos das pessoas. Então, Raul, por que você está falando isso? Porque ser apenas seguidor de Cristo não vai transformar a minha vida e a sua vida. Não vai transformar a vida daquelas pessoas onde nós estamos inseridos, seja na sua casa, seja no seu convívio com a sua esposa, seja no convívio com seus pais, seja no convívio na criação dos seus filhos. Mas o que vai impactar de verdade uma geração, o que vai impactar uma cidade, é o quanto Cristo tem de nós, e não o quanto nós temos de Cristo. Vou repetir: o que vai impactar uma geração não é o quanto de Cristo tem em nós, mas o quanto de Cristo, o quanto que Cristo tem de mim. Porque às vezes, meus irmãos, nós podemos vir para a igreja, querer uma porção de Jesus e acreditar que essa porção vai salvar a nossa vida, mas a vida do discípulo ela é diferente. A vida do discípulo, uma vez ele encontrando com Jesus, ele entende que existe parte dele que precisa ser transformada e existe parte dele que precisa ficar com Cristo. E a partir daí, a sua vida é totalmente transformada. Então, quando nós entendemos a seriedade, a profundidade, a grandeza, a supremacia e podemos dizer o brilho que é ser discípulo de Cristo, nós entendemos que a nossa vida, ela está um fio de poder ser transformada e a partir daí ser um instrumento de Deus na vida de tantos outros. E eu creio que nós estamos em um tempo onde o mundo está se movendo, nós estamos em um tempo onde coisas estão se concretizando, nós estamos vivendo em um momento onde muitas coisas estão acontecendo e o que vai nos sustentar é o quanto Cristo tem de nós. Amém? Dito isso, nós vamos ler João 19, 38. A palavra do Senhor diz o seguinte, todos acharam? Eu só quero ler uma parte desse versículo, que
para mim muito me impacta. Depois disso, José de Arimateia, o que está dizendo depois disso, gente? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Cristo, mas ocultamente. Vou repetir. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Cristo, mas ocultamente. Em outras palavras, vai dizer em oculto. Eu quero parar por aqui nessa palavra. Senhor, essa é a sua palavra, fala conosco. Que ela possa, Pai amado, entrar no nosso coração e nos fazer compreender verdades que ainda não foram reveladas a nós. Gere no nosso coração a transformação necessária para que nós cumpramos aquilo com que o Senhor tem de demanda para cada um de nós. Seja na nossa particularidade, mas também que isso possa refletir na nossa unidade. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor aqui, ela nos instrui algo muito poderoso, onde ela vai dizer para nós aqui, que depois disto, depois de qual ocasião, depois do momento em que Jesus foi crucificado, Jesus morreu na cruz do Calvário, e aí nós chegamos nesse versículo, onde José de Arimateia, ele se depara com o corpo de Jesus, e aqui diz que ele era um discípulo oculto. E quem que era José de Arimateia? José de Arimateia, ele era um homem rico, assim como diz em Mateus, mas também José de Arimateia, ele fazia parte do Sinédrio, aqueles que outrora, em momentos antes, crucificaram Jesus. Apesar de, na Bíblia, nós não vemos relatos onde José de Arimateia fez parte desse conselho, né, apoiando Jesus ser crucificado, mas José de Arimateia fazia parte desse Sinédrio. E nós temos, aqui é uma coisa particular minha, nós temos do Sinédrio duas pessoas que teve encontro com Jesus, quer dizer, uma, e essa que teve encontro não foi José de Arimateia. Quem teve encontro com Jesus ainda em vida foi Nicodemos. Então o que leva a entender é que José de Arimateia e Nicodemos, ele tinha uma relação muito íntima, muito próxima. E aqui o que me deixa perplexo é perceber que José de Arimateia, ainda assim, teve o desejo de ter um encontro com Jesus morto na cruz. Gente, eu posso me sentir bem à vontade aqui? Amém? Se doer, depois vocês falam com o pastor, tá? Eu não estou preocupado em voltar, só estou preocupado em entregar a mensagem. Amém? E uma coisa importante, meus irmãos, que eu quero aqui começar: nenhum discípulo de Cristo é discípulo no oculto. Se você é discípulo de Cristo, meu irmão, com carinho, tá? Se você é discípulo de Cristo, mas no ambiente do seu trabalho você tem vergonha de professar a sua fé, você não é discípulo de Cristo. Se você julga ser discípulo de Cristo, mas no convívio do trato, do seu casamento, no convívio do trato com seus filhos, você não expressa o amor de Cristo, você é um seguidor de Jesus. Se no seu ambiente de faculdade, de escola, você não tem a ousadia de poder falar e professar a sua fé, você não é um discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo é nós não temos vergonha da fé que temos, daquilo que acreditamos, é não ter vergonha daquilo que Cristo fez por mim, e digo mais, é aprender a abrir mão de todas as nossas seguranças. E sendo espremido, sendo levado para esse lugar onde nós entendemos que ser discípulo de Cristo precisa sair do anonimato, precisa sair desse esconderijo. Nós somos forjados, meus irmãos, não pela sociedade, mas eu deixo falar para você uma coisa. Gente, eu creio que nessa noite eu vim mais para desfrutar dessa presença, que esse é um ambiente profético. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Se talvez no seu coração, em algum momento, você estava com crises, entrando em crises, fobias, medos, acreditando que era a sua emoção, não é. É Deus te forjando. É Deus forjando você para sair daquilo que te prende.
É Deus forjando você para abrir, para sair desse casulo, que é o rótulo que você está tentando segurar, porque senão você perde a amizade. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser discípulo de Jesus não é somente ir até o Cristo e querer ter acesso à sua salvação. Ser discípulo de Jesus não é somente chegar até Cristo e querer ser curado. Ser discípulo de Jesus é mesmo que ainda Deus não te cure, você seja instrumento de Deus para levar salvação para o lugar onde Deus te inseriu. Porque uma vez discípulos de Cristo, nós não mais oramos a Deus por aquilo que nós queremos receber. Agora, sendo discípulo de Cristo, nós sabemos que nós temos uma missão aqui na terra, é demonstrar o poder de Deus a toda e qualquer criatura. E nem que isso você perca a sua reputação. Então, meus irmãos, quando nós deparamos com José de Arimateia, eu quero fazer aqui me fugiu a palavra. Na verdade, eu ia inventar, e melhor de inventar a gente falar que fugiu a palavra. Eu quero fazer um paralelo, porque José de Arimateia, homem rico, homem de postura, homem que tinha reputação, e ele teve um encontro com Jesus. Encontro entre aspas. E desse lado eu quero que você abra a sua Bíblia, onde nós vamos falar do jovem rico. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 18:18. Deus é bom. E se você veio nesse culto, a mensagem é para você mesmo. Não é para o Pedrinho, não. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: e perguntando um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quero fazer um parênteses. Na cultura judaica, todo aquele que é bom é quem começa e termina aquilo que começou. Quando Jesus fala que não há nenhum bom senão Deus, é porque Deus começou a sua obra e terminou. Amém? Jesus ainda não havia sido morto e ressuscitado, por isso que a sua obra não foi terminada e por isso que ele diz que ele não é bom. Amém, irmão? Se você acha que você é bom, termine a obra em casa. Aleluia. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Diga assim para mim: ainda te falta uma coisa. Agora, olha para o seu irmão e fala assim: ainda te falta alguma coisa. Ai, Deus, eu sempre quis fazer isso. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Gente, olha que interessante. Aqui nós temos a mensagem do jovem rico. E nós temos que ele chega diante de Jesus, porque ele ouviu falar da fama de Jesus. E ele chega diante de Jesus e fala: o que eu faço para dar a vida eterna? Em outras palavras, Deus é minha salvação. Vou fazer uma pergunta, seja sincero. Quantos aqui já buscou a Deus com medo de ir para o inferno? Dói, né? Quantos de nós aprendemos que na caminhada com Cristo, nós devemos buscar a Deus por amor e não com medo de um lugar para onde nós vamos ser destinados por causa do pecado? Então nós aprendemos que na nossa convivência com Deus, no nosso discipulado e nessa disciplina com o Senhor, nós aprendemos que Deus nos amansa através da sua palavra. Mas muitas vezes você chegou na igreja, assim como eu também, com medo de ir para o inferno.
e está tudo certo. Amém? E uma vez nos aproximando de Jesus, temos comunhão com a sua palavra, nós percebemos que na palavra do Senhor nós ouvimos muito mais falar de amor, graça e misericórdia do que de inferno, sim ou não? Então o jovem rico chega diante de Jesus e fala assim: mestre, e a minha salvação? Como é que eu faço para ter ela? Aí Jesus disse: os mandamentos. Meus queridos, os mandamentos, eles são, digamos assim, esses 10 mandamentos, onde a gente pode resumir que 5 é de Deus para com o homem, e os outros 5 é do homem para com o próximo. Então nós temos esses 5 mandamentos que eles são resumidos dessa forma. Não adorarás outro Senhor, isso é para Deus. Só que quando Jesus fala com o jovem rico, ele fala os mandamentos que são para o próximo. E quando ele fala isso, Jesus fala: você sabe os mandamentos? Aí ele fala: sim, eu tenho guardado todos eles. E Jesus fala: você tem guardado? Se você quer ser perfeito, tem esse mandamento. Mas uma coisa só te falta: pega tudo que você tem e dê para os pobres. Meus irmãos, e aqui eu quero fazer uma introdução a essa mensagem daquilo que nós vamos compartilhar hoje. Não adianta, nosso problema com Deus já foi resolvido na cruz do Calvário. Não adianta, em nome do Deus, você acreditar que você buscando a Deus, você vai ser transformado, sem que a busca que você tem a Deus não transforme as suas relações. Eu vou repetir mais uma vez: se a busca que você tem dado de maneira intensa ao Senhor, se você lê a palavra do Senhor, se você vem à igreja, se você oferta, se você dizima, e essa busca que você tem ao Senhor não tem transformado a sua relação com o próximo, você é apenas um seguidor de Cristo. Você não é um discípulo. Palavra com carinho, amém? Ah, mas por que você está falando isso aqui? Primeira vez que você veio. Meu irmão, eu apanhei, então a gente está compartilhando em família, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se Cristo nos transformou, se Cristo transformou você, se a mensagem do Evangelho chegou ao seu coração, as primeiras pessoas que você transforma, que você deseja transformar, é quem está próximo de você. Cristo, ele tem mais compromisso com a sua vida para o próximo do que compromisso com a cruz que você tem que carregar. Porque a cruz que você tem que carregar, ela é sua, não é de Cristo. Então vou aqui, de repente, tentar traduzir para nós aqui o que seria isso. Mas eu estou buscando a Deus, as coisas do meu lado não, a minha casa não muda, eu estou buscando a Deus, estou vindo na igreja, a minha família não muda, estou vindo na igreja, meu pai continua o mesmo, eu estou vindo na igreja, as pessoas na minha volta não estão sendo transformadas, eu estou vindo na igreja, só foi eu servir ao Senhor, só foi me batizar, parece que as coisas pioraram, só foi eu aceitar Jesus, parece que as coisas pioraram de vez. Só foi eu começar a ler a Bíblia, só foi eu me dedicar mais, os negócios pararam. Só foi me dedicar mais, parece que as professoras na faculdade estão me atrapalhando mais, eu estou sendo perseguido. Só foi eu começar a seguir a Jesus, que as coisas na minha casa mudaram, tudo parece que está céu de bronze, é a fala de hoje, né? Está tudo céu de bronze. Meu querido, Deus está gerando um novo ser dentro de você. Porque aquele que começou a boa obra em mim, em você, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir não a obra que nós executamos com as nossas mãos, mas Deus é fiel para cumprir a obra que Ele mesmo iniciou. E a obra que Ele iniciou é eu e você, e nós estamos em construção até Jesus voltar. Mas uma coisa muito interessante nessa passagem, que os discípulos eles estão com Jesus. Nós vemos capítulos anteriores onde Jesus opera milagres,
cura os leprosos, onde Jesus fala de parábolas, e todos os discípulos estão nesse momento. E aí depois desse tempo, os discípulos vão falar: então, Senhor, então significa que o rico não vai entrar no céu? E essa palavra Jesus estava usando a vida do jovem rico para poder atingir os discípulos, porque essa palavra não ia fazer do jovem rico um menino qualquer, ia torná-lo discípulo. E talvez esse é o convite que nós temos todos os dias da nossa vida. Talvez esse é o convite que nós temos na caminhada com Jesus. Qual convite, Raul? O convite onde nós chegamos diante de Deus e clamamos e oramos a Deus para que as nossas situações sejam resolvidas. Sim ou não? E quando nós nos deparamos com essas situações não resolvidas, talvez nós nos deparamos com o silêncio do Senhor, ou talvez nós nos deparamos com as instruções do Senhor, que vem revelar as nossas incapacidades. Meus irmãos, o jovem rico, ele era muito bom, muito obediente, ele era muito bom, muito capaz em poder executar tarefas e regras, mas ele era incompetente nas suas relações. Cuidado para você não ser escravo das suas competências. Vou repetir, gente. Cuidado para você não ser escravo das próprias regras que você coloca na sua casa. E por causa dessas regras, vocês estão perdendo, ou nós estamos perdendo, as relações com os nossos filhos e as relações com as nossas famílias. De repente, no cumprimento da regra, nós acreditamos que nós estamos instruindo bem. Só que no exercício da relação, as nossas incompetências são afloradas. E eu pergunto para vocês, quando nós viemos buscar ajuda a Deus, nós buscamos ajuda a Deus para Ele restaurar as nossas incompetências nas relações, ou para Deus nos dar novas estratégias de como controlar as pessoas do nosso lado? Isso é ser rico, gente. Como que estão as suas regras? Ah, mas eu sou filho, eu não tenho regra. Quem tem regra é meu pai. Eu sou filho, eu não tenho regra. Quem tem regra é meu pai, porque eu estou debaixo da tutela dele. Eu não tenho regra. E as suas regras de decidir obedecer quando você quer? E as suas regras de decidir fazer da sua vontade? Hoje eu sou pai, mas antes de ser pai eu sou filho. Então todos que estão aqui são filhos, de alguma maneira. Então como está a nossa vida, uma vez tendo encontro com Jesus, e nós somos espremidos por Deus, para ser transformado no ambiente onde nós deveremos ser frutíferos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, reforçando. Talvez as crises que nós temos não é as depressões, não são as ansiedades, mas é o esforço de querer manter o controle de todo o nosso jeito. Vou repetir. Talvez os questionamentos que você tem dentro do seu coração. Pastor, posso descer? Talvez os questionamentos que nós temos dentro do nosso coração não é porque as coisas estão indo de mal a pior, não é porque o inimigo se levantou, não é porque o vizinho piorou, não é porque a mãe brigou, não tem nada a ver com isso. Talvez as maiores crises que nós temos dentro de nós é porque nós ainda não identificamos que o encontro com Jesus precisa tirar algo de nós. O encontro com Jesus tem que tirar algo de nós, não é você receber algo dele. Jovem rico teve um encontro com Jesus e ele continuou com o que tinha. Ninguém sabe o nome. Eu creio que José de Arimateia, ele só está na Bíblia por causa desse ato de Jesus. José de Arimateia não deu nada para Jesus. Quando a gente discorre, João 19, 18,
38, perdão. Nós vamos discorrendo ainda mais. E nós vemos que José de Arimateia, ele se depara com Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. E na pedida do corpo para Jesus, de Jesus, que Jesus estava morto, ele pega o corpo, ele e Nicodemos. Os dois, não tinha nenhum discípulo. Repete-se comigo, não tinha nenhum discípulo. Só tinha o que estava oculto. Vou falar uma coisa para você. Só na cruz os discípulos se revelam. Sabe qual é o esforço? Sabe qual é o esforço que nós estamos tentando vencer? Sabe qual é o esforço que nós estamos tentando ser reconhecido? Sabe quais são os esforços que nós estamos tentando de repente segurar? Esses esforços se param na cruz. Porque imagine, José de Arimateia, ele corria risco. Porque se ele, através do Sinédrio, tem uma passagem na palavra do Senhor que diz que todas as pessoas do Sinédrio, eles estavam tentando ou forjando, se eles encontrassem qualquer pessoa do Sinédrio que reconhecesse Jesus como Cristo, essa pessoa seria tirada fora do Sinédrio. Não pertencia mais. Então imagine eu e você agora, José de Arimateia com Pilatos, onde Pilatos foi aquele que lavou a mão e o Sinédrio foi aquele que crucificou Jesus. Então quando José de Arimateia fala, eu quero o corpo de Cristo, ele está dizendo, eu o reconheço como meu Senhor, eu o reconheço como meu Salvador. E pegando o corpo de Cristo, juntamente com Nicodemos, ele envolve um lençol, derrama mirra nele. E aí a gente vai estudar em Gênesis, quando Jacó tem um ato com seu pai, se eu não me engano. E era uma cultura da época que todo morto deveria ser envolvido com o lençol para que ele pudesse fazer o seu tempo de decomposição. E derramado óleo, reconhecendo que aquela pessoa foi digna enquanto viva. Então nós imaginamos que José de Arimateia ele se depara com isso e ele reconhece, enquanto ele envolve Jesus no corpo com o lençol, enquanto ele derrama óleo, ele está dizendo: a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, a ele seja dada toda glória, a ele seja dada toda honra, a ele seja dada todo louvor. Enquanto ele tinha seus mantimentos, a sua riqueza, serviu a Cristo. E o jovem rico, em detrimento da sua riqueza, ele não serviu o próximo. Qual a diferença? O jovem rico teve encontro com Jesus, ainda Jesus vivo. Então, meu irmão, quando você tem um encontro com Jesus, daquele momento, e Jesus vivo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar eu e você servir ao próximo. Mas agora, o José de Arimateia, ele teve um encontro com Jesus na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele abriu mão de todas as suas competências. Ele abriu mão da sua reputação, ele abriu mão do seu título, ele abriu mão de tudo aquilo que poderia acontecer com ele, somente por reconhecer Jesus. Raul, por que você está falando assim? Por que hoje o tema é sobre sair desse lugar de seguidor de Cristo e ser discípulo do Senhor? Qual que é a intenção? O que Jesus tem comigo? O que Jesus tem para fazer em mim, através de mim? E o porquê, de repente, que a minha vida não está sendo transformada? Meus irmãos, quando eu falo transformação, não estou falando de você pregar, de você evangelizar, estou falando coisa simples, tá? Muito simples. E o que é coisa simples? Vou compartilhar com vocês. Você está no ambiente de trabalho e as pessoas identificar que você tem duas vidas. Qual? Uma antes de Cristo e uma depois de Cristo. É só o fato de você estar perto e as suas amizades ficarem incomodadas
de pecar do teu lado. É só o fato de você estar perto e as suas amizades, elas não têm o desejo mais de falar palavrão porque você está ali. É só o fato de você estar perto e os seus amigos, o grupo onde você está inserido, que pode acontecer, onde os vídeos do WhatsApp, eles não são mais vídeos pornográficos, eles são vídeos de edificação. Estou falando coisa simples. É onde as pessoas param perto de você e ela olha a sua transformação e ela fala: meu Deus, se não for Deus para mudar a sua vida, eu não sei quem é. Como que faz? Como que faz para poder parecer assim tão lindo como você? Eu sei que alguns Deus tem que fazer milagres, né, gente? Mas tá tudo bem. Mas como que acontece? Meus irmãos, eu creio que para uma temporada onde nós estamos sendo forjados por Deus, não é só Lagoinha Araucária, eu acredito que é o mundo, onde nós estamos sendo forjados por Deus, Deus está te espremendo. Vou repetir, Deus está te espremendo. Deus não está te oprimindo, Deus está te espremendo. A angústia que está no seu coração não é angústia de rejeição, de trauma, não, é a angústia do chamado da cruz. Essa é a mesma angústia que Jesus sentiu. Jesus não foi fraco, Jesus não foi traumatizado. A angústia que Jesus sentiu no Getsemane era a angústia do chamado, do propósito da cruz. A angústia que eu e você sentimos muitas vezes, não é porque nos falta algo, é porque nós não entregamos tudo. É porque ainda a cruz não é o nosso objeto de desejo, mas é porque os aplausos ainda nos movem, os abraços ainda nos movem, os aplausos, os abraços, os carinhos ainda nos movem. Mas querido, deixa eu te dizer, Deus tem uma hora marcada para você na cruz. Assim como Ele fez com José de Arimateia, Deus chama eu e você hoje, nessa noite, para ter um encontro com Ele na cruz. E qual é a cruz, Raul, que Jesus manda eu ir? É a cruz que vai revelar suas incompetências. Qual é a cruz, Raul, que Cristo manda eu ir? É a cruz onde eu entendo que aí é como nós cantamos, que por Ele, para Ele, nós estamos gastando a nossa vida. Meus irmãos, e aqui eu falo com muito carinho, de nada vale nós vimos de culto em culto, de programa em programa, e não está sendo gerado transformação dentro de nós. Sabe o que os fariseus faziam no tempo de Jesus? Eles dançavam, eles aplaudiam, eles ofertavam, eles jejuavam, eles falavam das palavras, eles falavam da Torá, só que eles não tinham transformação dentro do coração. Ser discípulo de Jesus nós entendemos que Deus nos chama para um lugar onde o nosso coração é transformado. E Deus está te chamando. Já tem muito tempo. Eu só vim aqui para reforçar esse chamado. Talvez você pense, mas eu não quero ministério. Meu irmão, não estou falando de ministério não. Estou falando de vida na vida. Estou falando de vida na vida. Você entende vida na vida? É onde você vê. Meu irmão, eu vou falar uma coisa particular para você. Se eu tenho amigo que o cara fala assim, cara, eu tenho um amigo, cara, o cara está depressivo, eu falo, deixa eu conhecer ele. Deixa eu conhecer ele. Por que você tem resposta para tudo? Não tenho. Mas eu preciso ter essa experiência. Qual a experiência? De saber que eu sou tão insignificante que eu não tenho nenhuma reputação a perder, sabendo que Deus pode me usar. Sabe quando você tem um amigo que está precisando de ajuda e você foge? Sabe quando você entende que no seu bairro, o seu vizinho, você conhece as músicas do seu vizinho, as músicas que toca, você conhece as programações da TV do seu vizinho, que passa lá que a TV está alta, mas o seu vizinho não sabe que você é crente. Então vou ter que colocar o louvor da Cassiane? Não precisa.
Não precisa. Mas que ele veja você declarando o poder de Jesus no seu apartamento, na sua casa, declarando que Deus é fiel. Queridos, como Deus me falou, aqui está pronto. E eu creio que eu vim não trazer uma palavra. Nós vamos sofrer uma ativação dos céus hoje nessa noite. Chegou o momento de você declarar e Deus usar a sua humanidade para transformar toda e qualquer pessoa. Chegou o momento de Deus usar você, usar a sua voz, usar o seu abraço, usar a maneira conforme você olha, usar as suas aptidões para revelar o amor dele. Usar aquilo que você de repente julga como precioso, mas também utilizar aquilo que você julga como incompetência. E uma pergunta que eu faço para você: quem é, utilizando a mensagem do jovem rico, quem é o seu pobre? Quem é o seu pobre? Que você está fugindo de entregar tudo em favor dele. Sabe o que o jovem rico nos ensina? Que ele poderia ter as maiores riquezas possíveis da terra. Só que toda a riqueza que ele tinha não seria capaz de mudar o estado daquela pessoa. Toda a riqueza que ele tinha não seria capaz de mudar o estado daquela pessoa. E Jesus, através disso, ele nos ensina algo poderoso. Meu irmão, nada do que você tem é capaz de mudar quem está do teu lado, a não ser uma intervenção de Deus. Nada do que você tem é capaz de mudar alguém que está do teu lado, a não ser uma intervenção de Deus. E Deus nos chama para esse lugar, para a gente abrir mão das garantias. Por que o jovem rico, ele fugiu desse lugar onde Jesus chamava ele? Porque ele tinha que abrir mão das garantias. Ele tinha que abrir mão das posições. Ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que garantia ele por muito tempo. Quais são as suas garantias? Que está fazendo você fugir das relações, fugir das transformações, fugir das relações com o seu pai, fugir das relações com a sua mãe, fugir das relações com o seu cônjuge. Quais são as garantias? Deixa eu falar uma coisa para você. Toda relação, antes de nos transformar, vai comprometer toda e qualquer garantia que nós temos. Antes de transformar qualquer relação, as garantias que nós temos precisam ser entregues a Deus. Precisa ser deixada no altar do Senhor. Precisa ser levada para esse lugar. Para que a partir disso, Jesus tenha segurança em nos usar. Como você fala assim, segurança? Será que Jesus não sabe? Não, meu amigo, tem coisas que Deus não dá para mim e para você, porque Ele sabe que ainda Ele vai nos perder. Um dia, um pastor que me discipulou, contando essa parte que quero finalizar, ele dava muita roupa para nós, para mim, para o pessoal que ele discipulava, roupa e relógio. E ele é pastor lá em Balneário Camboriú. E um dos donos de construtora, a igreja dele é bem enxuta assim, mas bem familiar. E um dos donos de uma das maiores construtoras, não vou falar o nome, mas acredito que vocês já sabem quem é. Uma das maiores construtoras de Balneário Camboriú congrega lá. E ele foi fazer o casamento dessa pessoa e ele recebeu o relógio. E relógio caro. E um dia foi visitar ele mostrou o estojo de relógio. Falou: Raul, você lembra o tempo que eu dava o relógio? Eu falei: lembro, pastor. Lembra o tempo que eu dava a gravata? Lembro, pastor. Aí ele mostrou o estojo do relógio dele. Ele é chileno. Então todo bom chileno tem um estojo de chá. Então ele tem o estojo de chá, estojo de relógio e o estojo da gravata.
E eu falei, nossa pastor, que bênção. Ele falou, sabe que hoje eu tenho tudo isso, mas não faço nem questão. Diante de tantos relógios e gravatas e roupas que eu dei, hoje Deus me presenteia com um relógio de 10 mil, 15 mil. E eu olhando assim, falei, nossa, 10, né? Dá para vender não? Aí ele falou assim, Deus falou algo no meu coração. De tanto que eu ofertei, Deus agora sabe que o relógio não tem lugar no meu coração. Então por isso Ele pode me dar todo e qualquer relógio. Porque Deus tem segurança que o meu coração não vai competir com ninguém, porque é totalmente dele. Queridos, dito isso, uma mensagem simples, e eu quero compartilhar algo com você. Deus não está procurando seguidores que simpatizam com Jesus. Deus está procurando discípulos que querem viver como Jesus. Não é o quanto você clama para Jesus andar com você, porque por causa do Espírito Santo você tem a segurança de saber que o Espírito Santo vai te conduzir, me conduzir para todo e qualquer lugar. E a segurança que nós temos é nós refletirmos a imagem do nosso Criador. Mas eu não sei em qual fase da sua vida você está. Eu fiz questão aqui de trazer 2 mensagens. Eu não sei se de repente você está igual José de Arimateia, um homem com tantas posições, um homem que sabe das leis, um homem que sabe da palavra do Senhor, um homem que sabe aquilo, o Messias, que sabe sobre Cristo, mas que ainda assim está em oculto. Ou de repente, eu não sei se você está como o jovem rico, o homem que só quer buscar a bênção do Senhor para si. O homem que de repente só quer saber da sua vida, da sua transformação, da sua bênção e do seu sonho. Mas hoje Deus te chama para falar assim, ei, eu não sonho com um. A minha matemática para se tornar um é 2. O sonho de Deus não é um. O sonho de Deus sempre foi no plural. A vontade de Deus sempre foi mais um. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez coisas na sua vida que não aconteceu é porque o seu sonho é egoísta. É porque a sua vontade é egoísta, mas Deus te trouxe aqui hoje para fazer a sua vontade, a vontade do Senhor ser derramada na sua vida, ser transformada da maneira conforme você vê, transformar a maneira conforme você pede. E agora você não vai mais orar, Deus, sacia a minha ferida. Agora você vai falar, Deus, usa a minha vida para transformar o ambiente onde eu estou inserido. Pai, não cura somente a minha ferida para que eu possa ser curado. Transforma a minha vida para que eu possa impactar toda e qualquer pessoa. A cura que eu quero não é mais a cura em mim, mas eu quero uma cura de uma geração, eu quero a cura de um bairro, eu quero a cura de uma cidade, eu quero a cura de uma região, eu quero a cura de um estado, eu quero a cura, Pai amado, do Brasil. E começa a partir de mim. Transforma a minha vida, transforma a minha maneira de ser, transforma a minha maneira de agir, transforma as minhas palavras, em nome do Senhor Jesus. Meu querido Deus, tem uma cruz para mim e para você. É na cruz que nós nos encontramos com Cristo. E é nesse lugar que Deus te espera. É nesse lugar. É nesse lugar. Eu estou convicto no meu espírito que nesse lugar tem muitos Josés. Meu Deus. Eu estou convicto no meu espírito que nesse lugar tem muitos Josés. Meu irmão, não importa se você vê o ferido de outra igreja. Meu irmão, não importa, meu Deus do céu, meu irmão, não importa se você veio ferido de outro lugar, não importa se algum lugar que você passou, o seu ministério não foi reconhecido, não importa se você não teve apoio do seu pai, da sua mãe, isso não importa. O que importa é que hoje você tem uma palavra disponível no seu coração, o que importa é que hoje você tem uma palavra disponível na sua frente, e Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui te chamando, te chamando. Eu quero fazer 2 orações.